Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre corpo e movimento. Aqui quem vos fala é a professora Amanda Cristina. Nós vamos começar a nossa primeira aula de corpo e movimento, voltada para esse contexto da educação infantil. E nós vamos poder vivenciar na aula de hoje toda a questão de um planejamento. Como é que essa aula poderia ser vivenciada? Nós trabalhamos na aula de hoje essa questão de movimentação de corpo, reestruturação de movimento de corpo. Então, a gente vai poder, de uma maneira mais prática, identificar como seria o planejamento de uma aula que envolva todo esse contexto de movimento e de corpo, para que você já vá pegando um pouco de experiência prática de como seria a estruturação de uma aula de corpo e movimento. É preciso preocupar-nos com a formação das crianças, não apenas com o ensino dos conhecimentos sistematizados, mas também com o ensino de expressões, movimentos corporais, percepções, em outras palavras, com a música que está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante no desenvolvimento motor, linguístico e afetivo de todos os indivíduos. Então, aqui a gente observa a quantidade de desenvolvimento que pode ser trabalhado nessa disciplina, onde nós vamos identificar sobre as várias atividades propostas, a questão do desenvolvimento motor das crianças, a questão linguística, sua desenvoltura corporal, né, a questão da inibição. Então, tem muitos aspectos a serem trabalhados na disciplina corpo e movimento. Qual seria o objetivo geral dessa aula? Seria promover, a partir da música, a integração dos alunos, dando-lhes a oportunidade de expressar sensações, sentimentos e pensamentos, ampliando seu conhecimento de mundo. Posicionar a interação e o envolvimento entre os pais e filhos através de atividades direcionadas. Quais seriam os objetivos específicos que a gente pode elencar numa aula que envolve corpo e movimento? Então, pode ser trabalhada a questão de estimular a linguagem oral e escrita dessas crianças, ampliar as experiências no campo do ritmo, audição e expressão corporal, desenvolver a atenção, o gosto e a sensibilidade, proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico, da expressão oral, corporal, coordenação motora, percepção visual e auditiva, motivar e integrar os alunos através da música, confeccionar atividades diferenciadas com base nas músicas trabalhadas, desenvolver hábitos de leitura e de escrita, facilitar a assimilação, desenvolver ritmos, melhorar a interação e a confiança, ampliar as experiências sensoriais, afetivas e intelectuais. Então, aqui a gente pode observar a quantidade de amplitude referente a esse desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, esse trabalho que envolve o corpo em movimento, ele pode ter uma abrangência muito grande diante do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, vai muito do conhecimento e do desenvolvimento desse professor na elaboração dessa aula. Quais seriam as atividades que podem ser desenvolvidas dentro desse contexto? A gente pode desenvolver uma roda de música, de brincadeiras, de cantigas de roda, a dança das cadeiras, o jogo das músicas, rodas de leitura, cartazes com letras de músicas, né, as músicas preferidas que são cantadas diariamente pelos professores. Confecção de livros com as músicas preferidas da sala, desenhos, pinturas em tecidos, dobraduras, modelagem, recorte, colagem, confecção de instrumentos musicais utilizando materiais reciclados, ritmos e movimentos, estilos musicais e outros que vierem a surgir no decorrer do processo. Então, a gente observa que nessa disciplina de corpo e movimento, muito pode ser trabalhado com a questão da criatividade das crianças, a movimentação ativa dessas crianças na realização da sala de aula e dos materiais produzidos também para essa aula,
Como seria o desenvolvimento desse trabalho? Como você desenvolveria toda essa organização, né? Então, seria um desenvolvimento interdisciplinar, o assunto em diversas áreas, uma vez que a musicalização é feita através de atividades lúdicas, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento da percepção auditiva, do processo de imaginação, da questão da coordenação motora, o desenvolvimento da memorização, a socialização das crianças, a questão da expressividade dessas crianças, a questão de se expressar, de como se comunicar, através também da percepção espacial e outras habilidades que vão aí sendo observadas ao longo do processo de desenvolvimento dessa disciplina. O lúdico funcionará como um elemento motivador é desse estímulo para o desenvolvimento da expressão musical, onde a imitação, a percepção e a criação são os principais elementos desse processo. Através da interdisciplinaridade, iremos trabalhar os eixos sugeridos pelo Referencial Curricular Nacional: linguagem oral, escrita, matemática, natureza e sociedade, artes, música e movimento, de uma outra forma lúdica e muito mais prazerosa. Então, a gente tem aí uma amplitude de desenvolvimentos que podem ser realizados de acordo, obviamente, com as possibilidades que a escola lhe propicia, de acordo com o desenvolvimento dessas crianças. Então, tudo isso precisa ser observado, né, ao longo do processo de desenvolvimento dessa disciplina. Aí aqui a gente tem algumas fotos que falam, né, referentes a essa questão dessas rodas de músicas, brincadeiras de cantiga de rodas, ginástica, historiadas, né? Então, tudo trabalhado de maneira totalmente planejada e organizada anteriormente pelo professor. Aí, o que seria essa ginástica historiada? Né? É aquela em que o professor ou os próprios alunos contam a história, praticando ao mesmo tempo os movimentos próprios da trama, ou seja, então você vai contando a história e vai dizendo que aí o personagem deu um pulo, então os alunos precisam todos pular ao mesmo tempo, de acordo com o comando que você vai dando enquanto vai contando a história. Então, o professor precisa procurar ou então criar uma história em que haja bastante movimento, porque isso vai desenvolver a questão da atenção desse aluno, vai desenvolver a questão física desse aluno, a questão de inibição, entre vários outros aspectos. Aqui a gente tem mais fotos do desenvolvimento dessas atividades. A gente tem também aqui a demonstração, né, da inclusão, onde a gente tem aqui uma criança com necessidades especiais sendo totalmente inserida dentro do ambiente escolar e as crianças recebendo e trabalhando com essa criança com toda a naturalidade, né? Então, isso também é uma questão muito importante. Aqui a gente observa toda a questão da afetividade desenvolvida entre essas crianças. Aqui já é justamente ele seguindo os comandos que são dados pela professora em relação à história cantada, né? Então, aqui a gente observa todo o desenvolvimento, toda a necessidade de interação, socialização, né? De conviver com o outro, desenvolvida na sua amplitude com as nossas crianças de educação infantil. E aqui a gente tem algumas atividades, né, algumas fotos de atividades que também foram desenvolvidas, seria a confecção de atividades com base nas músicas preferidas da sala, né? Então, aqui os alunos estão pintando, fazendo pinturas com a mão, então, com certeza, deve ter alguma relação com, talvez até com a música dos dedinhos, né? Que eles possam ter trabalhado aí, que a professora Eliana trabalhou, né? Então, aí a gente observa a diversidade de atividades que podem ser produzidas de acordo com o que o professor propõe para aquela sala de aula, qual é o objetivo que o professor realmente pretende desenvolver com a atividade que vem na sequência dessas músicas, dessa atividade lúdica que foi trabalhada anteriormente. Aqui a gente tem a brincadeira das danças das cadeiras, né? É interessante que, de acordo com a idade das crianças, se tenha um maior cuidado, porque esses aqui são crianças um pouco maiores,
mas você tem aí um número interessante de crianças que vão estar circulando, então precisa se tomar cuidado para que nenhuma criança se machuque, observe direitinho toda a organização da sua sala. Se você tiver muitos alunos, faça a brincadeira dividida em grupos, não faça com todas as crianças de uma vez só, ou então você pode fazer vários círculos, né? Diferentes, ou seja, trabalhar com 5, 6 crianças em cada círculo, em vez de fazer um único círculo, você fazer vários, né? Porque aí você diminui a quantidade de crianças em cada um dos círculos e também diminui a probabilidade de algum acidente, alguma coisa ocorrer com essas crianças, ok? Aqui a gente continua com a foto das atividades. Essa é uma atividade que desenvolve muita atenção das crianças, elas precisam estar atentas à música, mas também precisam estar atentas às cadeiras. Então, assim, é uma atividade divertida, mas que trabalha vários campos do desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, é uma atividade muito rica em significados. E aqui a gente tem os vários processos e algumas fotos também relativas à questão da roda de leitura, né? Onde as crianças, veja que toda a sala, né? A professora tem aí um tapete colorido para colocar no chão, então é uma questão simples, mas que dá aquela ambientada, que faz com que a criança já sinta-se que está sendo inserido num ambiente diferente, etc. Né? Então, aqui a gente já tem a caixinha de música, ou seja, onde a professora vai colocar pequenos recortes de músicas que são trabalhadas e cantadas com as crianças durante o dia, né? E aí nessa caixinha ela vai tirar, ou a própria criança tira, entrega à professora, ela faz a leitura e a criança precisa completar essa música, precisa completar, continuar cantando junto com a professora. Então, são aí sugestões que você pode aplicar quando você estiver elaborando a sua atividade referente à roda de leitura. Como é que você faria a avaliação dessa aula? Né? Como é que você analisaria o processo que foi desenvolvido até o momento? Então, no decorrer de todo o processo, será avaliado o desempenho, o desenvolvimento de cada aluno nas atividades propostas, através de observação e registros realizados pela professora. Então, a professora é que vai determinar quais são os processos que vão ser realizados. Aqui nós tivemos aí um modelo que dá a você uma grande diversidade de atividades que podem ser realizadas. Então, obviamente, você não vai utilizar todas, você vai utilizar algumas, e de acordo com as atividades que você escolha para trabalho, você também vai fazer a escolha, obviamente, de quais objetivos você pretende alcançar, o que é que você quer observar na aprendizagem dos seus alunos. Então, isso vai direcionar o seu processo avaliativo dessa atividade proposta. E aí, eu elaborei para a gente alguns questionamentos referentes a essa aula de hoje, né, que fala de corpo e movimento, e fala especificamente do contexto de corpo e movimento na escola, sabe? Eu acho que fica mais fácil da gente direcionar os nossos trabalhos, deixando claro que essa atividade não foi proposta pela professora de vocês, essa atividade está sendo proposta por mim, certo? Para que vocês tenham aí um material de estudo, para que fique mais fácil, para que vocês façam essa compreensão, certo? Para direcionar de uma maneira mais concreta o nosso trabalho, tá certo? Então, vamos começar aí as atividades que foram elaboradas. A primeira pergunta dizia o seguinte: o referencial curricular nacional para a educação infantil não explicita uma concepção de corpo, mas antes atrela o corpo ao movimento. No entanto, o corpo aparece em alguns objetivos específicos, né? No rol de escorpos da área. Sobre esses objetivos, analisa as sentenças. Então, aqui ele fala, né, tem algumas palavras mais complexas que a gente observa aí, que são palavras utilizadas em documentos acadêmicos, que aí ele fala dessa questão do referencial curricular nacional voltado para a questão da educação infantil e como esse documento vincula essa questão de corpo, de movimento, qual é a ligação que é feita entre essas duas palavras, né? Trazendo isso para o cotidiano prático das nossas crianças.
Aí na primeira frase diz assim: para toda criança de 0 a 3 anos, a prática educativa deve ser organizada de forma que as crianças desenvolvam a familiaridade com a imagem do próprio corpo, para que a criança vá, todo o trabalho desenvolvido nesse intervalo de tempo seria voltado para a questão de que a criança conheça o próprio corpo, para que ela identifique toda a sua formatação corporal. Isso será que está certo ou está errado? Isso está certo. E é nesse momento também que a escola tem uma responsabilidade muito grande com relação a essas crianças de educação infantil. É nesse momento de conhecimento de corpo que essas crianças ainda são pequenas, que elas ainda estão desenvolvendo a sua maturidade, que o professor vai inserindo a questão dessa familiaridade com o corpo, para que ela entenda que o corpinho dela é um tesouro, que ninguém deve mexer no tesourinho dela. Então, é dessa maneira que a gente vai começando a inserir essa educação sexual para que essa criança aprenda a se defender, ou pelo menos entenda que aquilo que está sendo feito com ela não é correto. Né? Então, a escola tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Fazer com que a criança entenda que o seu corpinho é um tesouro e que ninguém deve mexer naquele tesourinho. Só a mamãe, quando for dar um banho, né? Que ela não deve, que outra pessoa não deve tocar o corpo dela. Então, são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do desenvolvimento dessa criança, obviamente, de maneira adequada com a idade dessas crianças, para que ela consiga entender o que a professora está repassando para ela. Na segunda frase diz assim: para crianças de 4 a 6 anos, o desenvolvimento da imagem do corpo não é mais importante, sendo o foco dessa fase a movimentação coordenada pelo corpo. Isso aqui está errado. E onde é que está o erro dessa frase? Aqui ele fala que para crianças de 4 a 6 anos, o desenvolvimento da imagem do corpo não é mais tão importante. É primordial, ou seja, aqui, veja que no início do processo, as crianças de 0 a 3 anos, elas ainda são muito pequenininhas. E a gente já começa a trabalhar e implantar nessa criança a conscientização sobre o seu corpo e sobre o que deve e não deve ser feito com o mesmo. Né? E aí, as crianças que já estão com 4 até 6 anos, então essa criança já tem uma maturidade maior, o professor já pode trabalhar de uma maneira mais clara. Existem aí no mercado muitas músicas que são trabalhadas de maneira muito inocente, mas que isso incute na mente da criança as informações que a gente precisa para que ela entenda se algum adulto fizer alguma coisa que não deve com essa criança. Na terceira frase diz assim: tais objetivos indicam uma abertura para que cada aluno se identifique e reconheça seu corpo, na diferença com os demais corpos de seu meio, né? Para que a criança faça a diferenciação do que é o corpo de um menino, do que é um corpo de uma menina. Obviamente, você não vai elencar determinados aspectos nesse momento, mas você vai identificar essas diferenças, né? Essa diferença corporal, essa diferença de estrutura, certo? Então, sendo assim, a nossa letra B, onde a primeira e a terceira frase são as frases que estão corretas, referentes a essa questão de corpo que está presente nesse referencial curricular nacional para a educação infantil. Na nossa segunda questão diz assim: quando falamos em desenvolvimento, entendemos alguns que quando falamos em desenvolvimento, entendemos algo que é construído paulatinamente por meio de um processo composto de estágios que se sucedem para que o sujeito adquira competências mais complexas ou mais maduras sobre o processo de desenvolvimento. Analise as sentenças e assinale aquela que esteja correta. Várias capacidades humanas são conquistadas a partir de um processo de desenvolvimento, ou seja, o processo de desenvolvimento da linguagem, do pensamento lógico, da questão cognitiva, da questão moral. Então, essas várias capacidades humanas são conquistadas a partir do desenvolvimento desse processo. Isso está correto. Então, a gente começa
E não é à toa que as várias atividades que são propostas, elas visam que o professor consiga trabalhar esse desenvolvimento, consiga trabalhar com esses alunos esse desenvolvimento da linguagem, esse desenvolvimento da questão do pensamento lógico, da resolução de situações. A gente falou bastante sobre isso, né? Onde o professor vai expor aos alunos determinadas situações e questionar como ele resolveria aquela situação. Então, nesse momento, você está desenvolvendo esse pensamento lógico, essa questão de cognição, a criança parar para pensar quais seriam as formas de resolver aquele grande problema. Na segunda frase diz, com o movimento, o processo de desenvolvimento é diferente. Não existe a aquisição gradual de habilidades motoras. Isso está errado. Agora, vamos identificar onde é que está o erro dessa frase. Né? Com o movimento, o processo de desenvolvimento é diferente. Isso é. Cada ser humano tem um processo de desenvolvimento diferente. Até aqui, tudo bem. Agora, quando ele diz que não existe a aquisição gradual de habilidades motoras, é aqui onde é que está a falha. A nossa aquisição é realmente gradual. O que vai diferenciar é a velocidade com que algumas crianças desenvolvem essas habilidades em relação a outras, né? Então, tem crianças que vão conseguir desenvolver essas habilidades motoras muito mais rapidamente. Já tem crianças que têm um desenvolvimento mais lento, ok? Então, é aí onde está o erro dessa frase. Na terceira frase diz assim: o ambiente e as pessoas desempenham um papel de suma importância no desenvolvimento motor da criança. Isso está certíssimo. Né? Então, o primeiro contato que essa criança tem é com o ambiente familiar, com as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, essas pessoas têm um papel muito importante nesse desenvolvimento motor dessa criança. Por quê? É justamente nesse momento que você dá independência a essas crianças de aplicar tarefas, ou seja, ele terminou de comer, ele vai colocar o prato na pia, né? Quando ele brincou com os brinquedos dele, quando ele terminou, é ele que vai guardar esses brinquedos lá no armário, né? Então, assim, você atribuir a essas crianças pequenas atividades que vão fazer com que ele desenvolva autonomia e vá fazendo também movimentações. Então, você observa a dificuldade que as crianças têm quando, em casa, no seu primeiro ambiente, as pessoas adultas fazem tudo para aquela criança. Né? Então, ela tem uma certa resistência de quando ela chega na escola, que ela recebe aí algumas atividades para serem realizadas, ela tem essa dificuldade, porque ela não tem essa questão como habitual. Então, em casa, ela não tem responsabilidades, né? Por menores que elas sejam, proporcionais, obviamente, ao desenvolvimento da criança, mas ela não tem nenhuma. Então, isso atrapalha. Então, a criança precisa ter responsabilidades, ela precisa ter obrigações, ela precisa ter deveres. Isso vai fazer com que ela se desenvolva mentalmente, fisicamente, certo? Então, são pequenas coisas que vão desenvolvendo a questão da responsabilidade, da organização, né? Então, é necessário que haja aí uma parceria, né? Uma ajuda mútua, tanto das pessoas envolvidas no ambiente em que aquela criança está inserida, não só na escola, mas como também em casa. A nossa terceira questão diz assim: o indivíduo age no mundo através do seu corpo, mais especificamente através de quê? O indivíduo age no mundo através do seu corpo, mas especificamente através do movimento, né? E o movimento corporal que possibilita as pessoas se comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos. Se é verdade que nós somos o nosso corpo, ou seja, que não há separação entre sujeito e corpo, como refletimos na sessão anterior, então o movimento passa a ser uma condição para o nosso estar no mundo e para as relações que estabelecemos com tudo que existe. Né? Então, aí a gente ia observar quais eram as palavras que estavam aqui abaixo que completariam
corretamente todos os espaços, né? Então, a mesma palavra que preencheria todos esses espaços referente a esse raciocínio. E aí a gente observa o seguinte: a gente se expressa muito através da nossa questão corporal, do nosso desenvolvimento. Então, essa movimentação corporal ela é muito importante para ser desenvolvida. Quantas e quantas vezes você tem uma linguagem subliminar dentro da sua própria sala de aula? Então, quando seus alunos já estão habituados com você, enquanto professor, não é necessário que você dê um grito ou que você faça determinadas ações. Muitas vezes, quando você olha para a criança, o seu olhar, a sua maneira de olhar, a criança já entende o que é que você quer. Isso acontece muito, principalmente em casa. Né? Então, não precisa que a mãe se exalte com a criança. Isso depende muito da educação que seja desenvolvida pela mesma, obviamente. Né? Mas existem aí esses laços onde só pela maneira de olhar você já entende o que realmente está acontecendo ali naquela situação. Então, isso são questões corporais, são desenvolvimentos corporais, né, que vão aí ajudando a estabelecer relações, né, com tudo o que existe à nossa volta. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior o controle sobre o seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Essa pequena frase inicial ela é muito importante, porque a gente observa que as crianças pequenininhas, bebezinhos, você observa que no início a gente precisa tomar muito cuidado quando segura no colo, precisa estar sempre com a mão na cabeça, porque a criança, na sua estrutura corporal, ela não consegue se segurar. Depois de um certo tempo, essa criança já consegue ter o seu tronco erguido, ela já consegue ficar sozinha no seu braço, não é necessário que você esteja protegendo as costas dessa criança. Essa criança já vai conseguir ficar sentadinha. Só é a gente observar o processo de desenvolvimento da criança quando ela está começando a sentar. A gente começa a colocar a criança sentada e coloca várias almofadas em volta dela. Por quê? Porque ela está no começo do seu processo de desenvolvimento de equilíbrio e ela tende a cair para um dos lados, obviamente. Mas aí essas atividades vão fazendo com que essa criança vá criando autonomia, que ela vá desenvolvendo a maturidade nessa questão estrutural do corpo, né? Uma questão física nessa situação. Sobre o movimento, classifica as sentenças como verdadeiras ou falsas. Aí ele fala que o movimento ele é passível de desenvolvimento. Né? Então, isso é óbvio, eu acabei de falar sobre isso. Né? Então, assim, esse corpo, esse movimento, ele vai amadurecendo com o passar do tempo. Então, a gente vai identificar que existem movimentos que são bem físicos mesmo, que vão sendo, principalmente quando a gente começa a falar desde o início da vivência do ser humano. Então, existe um movimento que é desenvolvido uma estrutura corporal, que não é necessário que ninguém ensine a essa criança, ela vem já da sua natureza bruta, essa questão da estruturação, de conseguir sentar, de conseguir começar se arrastando, depois ela começa a segurar nos móveis e já começa a ficar de pé, aí ela tenta se equilibrar. Então, ninguém ensina essa criança a engatinhar, a andar. Você observa que são movimentos involuntários, que vão vindo da natureza do ser humano. Ele fala também que o movimento é uma linguagem. Sim, a gente fala tanto de linguagem corporal, eu acabei de falar, né, a respeito de várias linguagens e gesticulações que a gente faz e que a gente consegue se comunicar através de movimentos corporais sem que haja sem que haja necessidade da fala em determinadas situações. E ele fala que o movimento ele tem várias dimensões. Isso também é super verdadeiro. Né? Então, existe aí uma amplitude muito grande dessas dimensões de movimento que são estabelecidas muitas vezes durante o desenvolvimento desse processo. Depois, essa criança já é inserida dentro do ambiente escolar, onde a professora vai poder trabalhar muito mais esse movimento corporal, já com outros objetivos, de desenvolver questão de lateralidade, questão de equilíbrio, de eixo, né? Então, existe aí uma grande
variedade de dimensões envolvendo a questão corporal. Certo, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula sobre corpo e movimento, né? Então, lembre-se que essa atividade não foi uma atividade passada pela professora de vocês, foi uma atividade que eu elaborei para que nós possamos, de acordo com o que foi trabalhado nos slides da aula de hoje, estudar de uma maneira mais prática, mais objetiva, os contextos que nos foram apresentados para a aula de hoje. Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.